Sejam bem-vindos, libertos e libertas, a mais um Libertos Cast. E hoje aqui, eu acho que eu posso dizer que a gente acertou no alvo. Vamos trazer dessa forma. Vocês já estão vendo aqui em cima da mesa, né, um arco, enfim, várias medalhas. E sobre o que vai ser o episódio de hoje? O episódio de hoje eu tô trazendo um cara fantástico. Conheci, na verdade, acabei de conhecê-lo pessoalmente e tô tendo alguns minutos de conversa com ele. E nesses minutos eu já realmente percebi que eu acabei acertando no alvo 2 vezes, porque eu trouxe um atleta de grande representação, de representação nacional, e um produtor. Eu diria um inventor. Ele fala que não, mas é um inventor. Para mim, ele é um cara que tem dentro de si a arte, aquela vontade inicial de dar vida àquilo que ele imagina, e isso nitidamente é um prazer para ele. Então, para estimular aqueles que estão aí do outro lado, que têm ideias que de repente olham e falam: ah, será que vai dar certo? Não, pá. Vamos escutar um pouco a história desse camarada que desafia aqui a gente a fazer coisas novas e realmente dar vida àquilo que a gente tem dentro de nós. Comigo aqui hoje, com muito prazer, Rosenberg Holanda, meu amigo. Obrigado. Tudo bem. Pô, obrigado a você, Moisés, pela oportunidade que isso. da gente apresentar aqui primeiro com um esporte que está pouco difundido ainda aqui no Brasil, e as pessoas aqui na nossa região nem sabem que a gente tem. Eu não sabia uma também. escolinha de tiro com arco. E também um bowmaker, né? Que o bowmaker é um artesão que fabrica arco tradicional. Nossa. Então é isso. Para mim está sendo uma honra estar aqui com você, Pô, um prazer que enorme, isso. e eu agradeço a oportunidade. A oportunidade é nossa aqui do Libertos, de verdade. Assim, quando eu escutei um pouco da sua história, né, através, né, do seu genro, né, isso. O Clóvis também, galera. Clóvis, impressionante, foi uma coincidência, meu Deus do céu. E ele falou de você, eu falei: cara, por favor, se ele quiser ir lá, tá aberto. E aí foi um prazer imenso você ter vindo aqui hoje. E para o pessoal aqui, a nossa intenção é trazer histórias que realmente saiam do padrão usual. A gente tem sempre aquela ideia de que, de repente tem que ser o advogado, o engenheiro, ou não só mesmo na área profissional, mas muitas das vezes a gente não tem aquela coragem necessária de seguir os nossos instintos, aquilo que está dizendo pra gente fazer. Às vezes a gente escuta mais as vozes de fora do que aquela que está dentro de nós, né? E nitidamente você conseguiu romper em algum momento com isso, porque eu acredito que isso possa ter sido algum ponto de reflexão. E eu queria saber um pouco da sua história, Rosenberg, assim, como que foi, de onde veio essa coisa de criação, de querer criar coisas? Eu sei que você já inventou outras coisas e aí depois você entrou no arco. Me conta um pouquinho de você, de onde você vem. Bom, vou tentar resumir um pouco, né? Porque Sim. a história é longa, né? É longa. Se eu falar aqui, vai ser o dia inteiro. Mas, a princípio, a minha profissão é informática. Não tem nada a ver com tiro com arco. Então, a partir daí, claro, pulando várias etapas. Aliás, antes disso, né, nessa época da informática, eu gostava muito de pescar. Adorava pescar, em praia, né? Principalmente na praia do Arraial do Cabo. Sim. E aí eu queria tipo um bugre, né? Ah, certo. Aí acabou que eu sempre gostei de trabalhar com ferro, né? Solda, essas coisas todas. Aí eu cismei de fazer um autocross. Tipo aquelas aranhas. Caramba, rapaz! Aí fiz, não entendia nada de mecânica, tá? Nunca. Que isso? Cismei. Aí fui lá e fiz uma aranha. Tá até no meu Facebook, tá lá, né? A aranha, muito bonita. Caramba, rapaz! E aí foi a minha primeira, vamos botar assim, invenção, assim, que foi bem significativa. Foi um desafio muito grande, né? Imagina. E eu fiz, e a aranha era a minha paixão, né? Caramba! Então, e nessa questão de pesca também inventei muita coisa, né? Inventei lançador de chumbada, com ar comprimido. A princípio eu testava com aquelas goiabinhas. Tô ligado. Pegava bem e enfiava lá dentro para ver qual era a pressão daquilo. E assim, eu sempre fui assim, eu sempre gostei muito de inventar troço. Agora, essa questão do arco, por exemplo, ele veio quando eu fui num hotel fazenda. E no Hotel Fazenda tinha uma recreação para adulto, né? Tinha tiro com arco. Aí eu olhei todo mundo fica meio fascinado com esse negócio de arco, né? É uma coisa que mexe, né? Desde criança até a pessoa mais velha sempre fascina bastante. Verdade. Eu fiquei encantado com aquilo ali, né? Aí saí de lá e falei: vou fazer um arco. Caraca, achando, quem fez um carro, o que é um Exatamente, arco? Não é exatamente. nada.
Mas foi aí que eu me enganei. Né? Primeiro que naquela época não tinha a quantidade de informação que hoje tem na internet. Verdade. Né? Hoje tem vários grupos que falam sobre como fazer um arco, essas coisas todas. Sim. Na minha época não tinha nada disso. Caramba, então eu tive muito... E outra coisa, o Brasil não tem tradição nenhuma com arqueria. Né? Então, a não ser a arqueria indígena, que é uma coisa muito primitiva. Sim. E aí eu tive grande dificuldade em como fazer. Então, para resumir, eu passei um ano, todo o meu tempo vago, inclusive investimento com ferramentas que eu não tinha, né, foi aplicado nesse projeto. Caramba, rapaz. E depois de um ano, eu consegui fazer algo que prestasse, pelo menos visualmente, né? Eu olhei assim, pô, o negócio ficou legal. Um ano, pelo menos assim, adquirindo informação, comprando ferramenta, investindo tempo, dinheiro, sem ter um resultado, vamos botar. E dando errado, aquilo tá horrível. E outra coisa, eu sou o tipo da pessoa, eu não quero fazer um brinquedo, que é fácil fazer um arco. Brinquedo é fácil, eu quero fazer um arco. Então, existia na época, até hoje ainda existe, as pessoas que fazem lâmina usando mola de suspensão de Kombi, que é ferraço. Né? Sim, aquela feixe de mola. Isso. Aí ele faz essa envergadura aqui e faz um arco. Só que esse tipo de lâmina é extremamente perigosa, porque se ela quebrar, aquilo ali vira uma faca, né? Verdade, bater em você, ela arranca um pedaço. É muito pesado e muito lento. Eu queria fazer algo que realmente fosse... bom, um arco bom. Aí foi nessa tentativa de erros e acertos. Aí eu, com um ano mesmo, eu não vou dizer exatamente a data, mas foi mais ou menos um ano, eu fiz o meu primeiro arco e eu gostei muito do que vi. Mas aí ficou aquela pergunta, tá, beleza, eu gostei, tá atirando flecha, mas é o seguinte, é bom? Eu não sei, porque eu não testei, não sei. Não sou arqueiro, né? Verdade. Aí na mesma hora eu falei, pô, vou botar isso no Mercado Livre para ver se isso vende, porque eu gastei tanto dinheiro e tempo com isso, né? Caraca, vai um ano, cara. Aí eu botei 9 horas da manhã, não esqueci isso, eu botei 9 horas da manhã, anunciei no Mercado Livre, 10h30 estava vendido. Que isso, aí eu falei, cara, o negócio tem mercado. Foi o que eu pensei, tem mercado. Aí eu falei, pô, tudo bem, botei, você sabe como é que é o Mercado Livre, você precisa ser qualificado, né? Se a pessoa gostar, verdade, né? sim. Aí eu fiquei naquela, será que o cara vai gostar? Será que vai devolver? Aí o cara recebeu, me qualificou positivamente, mas não fez um comentário para minha desilusão. Pô, cara, você é ansioso ali. Aí eu falei, pô, continuo sem saber se o arco é bom ou não. Mas, rapaz, para minha surpresa, parece que é coisa de Deus mesmo. Para minha surpresa, eu abri meu e-mail e tinha um e-mail, o cara mandou um e-mail para mim. Nossa, né? Meu irmão. E ele mandou um e-mail relatando que ele e o pai dele são arqueiros de muitos anos, inclusive o pai dele era competidor. Pena que eu não guardei esse e-mail, eu não lembro nem o nome da pessoa mais. Mas ele falou, cara, a gente tem arco do mundo inteiro. O seu arco é o melhor arco que eu já tirei na minha vida. Que isso, Rosenberg, meu Deus do céu. O cara falou aquilo, eu falei, cara, então o negócio é bom mesmo, eu sou bom nisso aí. E aí foi aí que começou. E aí eu comecei cada vez mais investindo tempo, dinheiro, e hoje eu sou um dos mais importantes bowmaker do Brasil, que é um artesão que fabrica arco, inclusive com arcos com tecnologia que só eu fabrico no Brasil inteiro. Assim, Rosenberg, sério, eu fiquei curioso para saber uma coisa, assim, eu falo que eu escuto além das palavras, assim, eu gosto de extrair algumas coisas, porque hoje eu vejo uma sociedade, assim, completamente imediatista, sabe? Começa hoje o negócio, fique milionário em uma semana. Tipo, eu não duvido que se a gente vai abrir a internet que a gente acha esse tipo de parada. Então, assim, e hoje eu tenho uma crítica muito forte a isso, porque eu já fui dessa vibe, vamos dizer assim, não, imediatismo e tal, e cara, só me arrebentei e, na verdade, eu vi que não existe algo bom, real, realmente concreto, sem demandar tempo, investimento. E eu percebo, e essa é a minha pergunta, assim, enquanto você estava se desenvolvendo, comprando as ferramentas e tudo, e quando você se dedicava na construção, era no sentido, assim, você sentia pressa para terminar algo ou você estava atento a cada detalhe? Eu sou muito detalhista porque eu sou perfeccionista. Então, eu quero, como eu falei, né? Eu não quero um arco de brinquedo, eu quero algo profissional. Então, com certeza, eu ficava atento aos detalhes e querendo fazer o melhor, que eu tenho muito com isso para mim, para minha vida, né? Se eu posso fazer o melhor, por que fazer o pior? Então, eu quero, ainda que fosse algo de hobby, eu não me contento em fazer qualquer coisa, eu quero fazer a coisa.
entendeu? Então, isso foi tão verdade que o cara me disse que eu sou que o melhor arco que ele atirou na vida foi o primeiro arco que eu fiz na vida. Cara, entendeu? Sem ter conhecimento nenhum, né? Isso é perceptível conversando com você e vendo o seu produto, olhando, dá pra ver que você, quando faz algo, bota a mão em algo, assim, isso é perceptível. Isso eu não tô falando aqui da boca pra fora, isso é perceptível. E assim, é incrível que as pessoas entendam isso, porque quantas pessoas estão entrando em faculdades ou em qualquer empreendendo-se em algo e estão empreendendo-se pela metade. Não estão reparando nos detalhes, não estão realmente... Sabe, em tudo a gente pode replicar isso. Você está falando em construção de arcos, mas quantos de nós realmente estamos preocupados na construção das nossas vidas nos mínimos detalhes? No sentido de procurar nos desenvolver, né? Então, assim, eu trago para esse aspecto filosófico, assim, porque a gente está falando de arcos, mas eu acredito que isso possa ser replicado, assim, essa vontade real de fazer algo de bom e as nossas vidas também na construção delas. Mas, e aí, continuando, você pegou e construiu o primeiro, teve esse feedback e pensou, cara, vou continuar construindo. Gostou? Imagino que tenha gostado muito. Foi uma... Sem medo. Olha, eu já tive muitos... É o que eu falo, se eu for contar minha vida aqui, é muito extensa. Eu já tive muitos desafios na vida. Eu achei que o arco seria uma coisa simples, mas com certeza foi o maior desafio que eu já enfrentei e continuo enfrentando, porque o aprendizado é todos os dias. Né? Você não domina nada, você sempre está querendo aprender algo, entendeu? Sim. E eu acho, em relação a isso que você está falando do imediatismo, eu acho que as pessoas, de uma forma meio que geral, elas meio que buscam muito o resultado financeiro. Verdade. E esquecem de aplicar o amor naquilo que ele se propõe a fazer. Eu amo tudo que eu faço. Caramba. Não tem nada que eu pegue para fazer, que eu digo, não, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, eu faço com amor, eu faço com dedicação. E mais, eu penso assim, pô, se o cara vai comprar, está comprando isso aqui, eu tenho que dar o melhor para ele. Eu quero que ele fique feliz com o arco que ele vai receber, entendeu? Eu estou falando do arco hoje, mas eu tive outras profissões. Sim. Então, eu acho que falta muito isso no ser humano hoje. Está pensando muito no dinheiro e esquece, primeiro, curtir o processo. Cara, não curte o processo. Né? Só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se eu falar para você que hoje eu sou um dos mais importantes artesãos aqui do Brasil e reconhecido fora do Brasil, mas eu não tenho reconhecimento financeiro, por exemplo. Cara, isso é muito impactante, cara, isso é surreal. Não dá para acreditar nisso. Por exemplo, se você entra no meu Instagram, você tem uma visão distorcida da minha própria realidade. Porque você olha ali e fala, pô, o cara deve ter dinheiro pra caramba. Não, eu tenho muito trabalho e muito pouca recompensa. Porque, por exemplo, meu patrimônio que eu tenho hoje, que não é muito, eu conquistei na época da informática. Sim. Se você falar assim, mas o que você construiu eu tenho 14 anos na profissão, o que você construiu com o arco até hoje? Nada. Caramba. Materialmente falando, nada. Sim, eu sobrevivo. Mas dizer que eu ganhei dinheiro, não. Mas por que você está nisso até hoje? Porque eu amo. Eu realmente fui bom em muitas coisas na vida, né? Porque aquilo que eu falo, tudo que eu me proponho fazer, eu faço com muito amor. Então, quando você faz com amor, é impossível você fazer algo mal feito. Sim. Você vai fazer bem feito. Mas essa profissão, cara, isso aí está no meu DNA. É uma coisa que eu não sei nem explicar, mas é algo que eu amo demais fazer. Cara. Entendeu? E por isso que eu me destaquei tanto, não a nível de nacional, mas internacional. Você vê o contraste. E, na verdade, você tinha comentado comigo que, na verdade, você é o único produtor do Brasil que tem, no caso, a adaptação. Como que funciona? Explica pra galera, porque, cara, me deixou realmente espantado. Tem vários arcos, né? Tem vários tipos de arco. Mas eu me especializei em arco takedown recurvo, que é esse tipo de arco aqui que está na mesa. E tem os arcos, esses arcos tradicionais, eles não têm o padrão olímpico, que é chamado ILF. Certo. É o encaixe das lâminas. Certo. Então, esses encaixes permitem intercâmbio de fabricantes. Né? Você pode pegar qualquer lâmina de fabricante e colocar no arco, ou vice-versa, entendeu? Tem regulagens que o outro padrão não tem. Então, tem uma série de vantagens. Por isso que o olímpico é tão técnico, né? Porque ele tem muitas coisas que o tradicional não consegue ter. Pô, tem como mostrar isso para o pessoal nessa câmera aqui, só para mostrar o que seria a lâmina, assim? Porque, pô, a galera deve estar curiosa. Eu mesmo não sabia, cara. Eu sei. É porque aqui eu não tenho como desmontar. Porque não, deixa. Não, é assim mesmo. O padrão olímpico é só pra é esse padrão aqui. Aqui dá para ver? Dá. Ele vai estar aqui nessa câmera. Tá.
Então, é esse tipo de... Aqui, eu acho que assim dá melhor. Aqui, isso. É esse padrão aqui. Aqui você encaixa, você não tem esse parafuso aqui, é só para impedir que a lâmina vá para fora. Mas você encaixou e aqui você tem regulagem. Tem um parafuso aqui, tem um parafuso aqui atrás. Certo. Porque você vai, por exemplo, você quer botar menos potência. Você afrouxa esse aqui e o contraparafuso você aperta. Isso é uma das vantagens do ILF. A outra, dentro dessa própria regulagem, não é só você aumentar ou diminuir potência. É você fazer com que essa lâmina fique mais potente que essa ou vice-versa. Porque, por exemplo, se você vai atirar com a técnica Barry Bow, você precisa que essa lâmina seja mais fraca do que essa. Então, você faz uma regulagem para proporcionar o que você pode tirar melhor do arco. Já o padrão normal, que não tem essas regulagens, você não tem como fazer isso. Sim. Entendeu? Então, o desempenho de um atirador desse é inferior, por isso que ele usa o arco olímpico, ele não usa o arco tradicional. Só que com a minha proposta, dentro da nossa categoria, você pode usar o Barry Bow, porque ele vai ter a mesma regulagem de um arco olímpico. Sem contar que, como na nossa categoria, o riser, que é essa parte fixa aqui, que ela não mexe, né, que mexe com os anos, esse riser aqui não pode ser de metal. Porque hoje os arcos, assim, a gente estava falando que são todos se a galera procurar, leve, são todos de metais. Mas o padrão olímpico pede isso, né? Sim. O tradicional não, porque ele quer um tiro mais assim, voltado mais para antigamente, da Idade Média, embora esse arco mais instintivo, mais natural, vamos dizer assim. Mas ele é bem mais avançado do que essa época. Certo, né? Não, sem dúvida. Entendeu? Então, aí a gente pode botar, como eu estava te falando aí em off, uma lâmina da Hoyt, por exemplo, que é a melhor lâmina do mundo, considerada a mais veloz, custa uma baba. Eu posso simplesmente encaixar no meu riser de madeira e estar em condições de ter um arco de altíssima qualidade, de muita velocidade e conseguir competir na minha categoria. Que tem que ser de madeira, o meio, né? Mas que é o nome. Então, esse padrão aqui de encaixe que é o padrão ILF, que é a mesma tecnologia que o Olímpico usa. E detalhezinho importante que eu esqueci de te falar. Todas essas peças de metais, inclusive as que estão dentro, sou eu que fabrico. Que isso? Tudo. Aí você pergunta, mas vem cá, eu não sei se você sabe, mas para fazer essas peças aqui precisa ser torneiro mecânico. Não eu imaginei, eu falei com quantidade de aparelhos. Né? Pois aí eu te pergunto, aliás, você me pergunta, né? Mas você é torneiro mecânico? Nunca fui. Eu nunca nem sequer... Isso, eu nunca vi um torno na minha vida. Meu irmão. Aí eu falei assim, para eu fazer o ILF, esse foi um grande desafio, né? Para eu fazer esse padrão, eu falei, cara, aí até tentei, fui nos torneiros lá, falei, vem cá, tu fazer uma peça dessa aqui para mim, quanto, cara, os caras... Absurdo. Nossa. Imagina. Só uma pecinha, uma arruelazinha dessa aí, boba aí, na época eles estavam me cobrando R$100, Caramba, duas pecinhas mano. dessa. Eu falei, cara, vai ser inviável se eu botar todas as coisas. E outra coisa, eles fazem o tempo que eles querem. Demora enorme. Porque para eles não é interessante esse tipo de peça pequena. Né? Aí eu até larguei o projeto para lá. Falei, não, eu fabricava o arco normal, com padrão normal. Eu vendia, já tinha uma repercussão bem grande aqui no Brasil. Meus arcos eram utilizados. Aliás, o Rodrigo Portela, ele era um arqueiro que ele foi tricampeão. Foi bicampeão mundial, tricampeão brasileiro e campeão sul-americano com o meu arco. Caraca, mano, mas não que é maneiro, o arco, não cara. é esse arco, é o arco de padrão normal. Por quê? Porque ele tinha arcos, ele quebrou 3 arcos de fabricantes, que eu não vou citar o nome aqui, que deixou ele na mão em pleno torneio. Aí ele ficou sabendo da minha existência, pediu um arco meu, que era o modelo Coyote na época. Cara, o cara pegou... outra coisa que as pessoas não entendem é o seguinte... Quando você é um atirador e você atira com um arco, você tem aquele... É mais ou menos quando você pega um carro. Você pega um carro... Hoje não, que eu tenho automático. Vamos botar o carro manual. Sim. Você tem o tipo de embreagem, a força, o freio. Aí quando você pega um carro de alguém... É diferente. Você precisa de um tempo para se acostumar. Sim. O arco, ele precisa de um tempo e muito mais do que um tempo. Você precisa de bastante tempo para você se habituar àquele novo arco. Perfeito. Cara, ele pegou o arco, ele recebeu um arco num sábado, se eu não me engano. No mesmo dia, ele aumentou a quantidade de pontos que ele faz em 30%. Que isso, meu irmão, que parada incrível. O cara ficou doido, ele falou assim, cara, o teu arco é impressionante.
E aí ele começou a adotar meu arco, botou passou a usá-lo nos campeonatos, e o cara só ganhava um título atrás do outro, cara, entendeu? Foi ele, inclusive, que me tornou conhecido no Brasil. Porque até então eu era assim, o fabricante de arco, mais pro pessoal que quer... É curioso, quer ter um arquinho em casa. Mas a minha intenção era jogar no mundo de competição. E foi o Rodrigo que abriu essa porta para mim. Que legal, hein, né? cara? E ele fazia a maior questão de dizer que é meu arco. Realmente ele ajudou bastante. Pô, cara, que e incrível. infelizmente, ele teve uma lesão no cotovelo e saiu da competição. E nunca mais voltou por causa disso. Teve que fazer cirurgia e ele ficou inapto a praticar o esporte. Mas ele foi a porta de entrada minha. Cara, entendeu? nossa, capaz que história. Então, cara, a gente tá aqui falando, então, cara, com o único, né? Porque, cara, você é o único produtor do Brasil que faz esse modelo de encaixe dessas lâminas aqui especificamente. Meu irmão, isso daí já é uma honra incrível. E o que me deixa mais perplexo é justamente esse teu relato, que comparando, cara, toda a tua trajetória e, assim, realmente essa riqueza de detalhes, enfim, de qualidade, você ainda não tem um reconhecimento, ou seja, eu mesmo, por exemplo, tô próximo a você, e como que eu não sei, por exemplo, que, pô, você como fabricante de arcos aqui no Brasil inteiro, pô, a gente tem próximo da gente aqui em Cabo Frio, porque é algo que deveria ser muito mais impactante. Você, além de produtor, na verdade, a gente tá falando dessa parte, mas você é competidor, você é campeão brasileiro de... Fui campeão brasileiro em 2016, e se Deus quiser, tá tudo em dia. Eu já tô na ponta, né, do ranking. Que maneiro, né? E eu acho, pelo que eu estou vendo a atuação dos concorrentes, aí eu acho difícil alguém me alcançar. Mas Esse ano? Se Deus quiser, até novembro eu vou ficar sabendo. Pô. Mas eu acho difícil, porque o cara lá, por exemplo, teve, acho que foi, sei lá, uma semana atrás, eu fui acompanhar o ranking, eu estava em primeiro. Aí o cara, o Hugo Gaspar, ele fez a pontuação melhor, botou 3 pontos na minha frente, passou para primeiro, eu fiquei segundo. Sim. Aí na prova, domingo passado, eu tive o campeonato aqui, valendo para o Campeonato Brasileiro. E eu joguei já 13 pontos na frente dele. Caraca, então, 13, meu irmão. Mas então, eu não fui bem, tá? Eu Pô, não fui bem. caramba, meu irmão. Eu não fui bem porque esse arco, esse modelo aqui, inclusive, é um arco que eu estou desenvolvendo, é um modelo que eu estou desenvolvendo. E como eu sou fabricante, eu sempre atiro com um arco diferente, que é o que não se deve fazer, porque eu não estou habituado a ele. Tá andando com um carro diferente, né? Exatamente. E eu estou fazendo alguns ajustes nele, porque como eu sou atirador, eu tenho essa facilidade, né? Sim. Porque, por exemplo, na Fórmula 1, o cara, o projetista, não é ele que dirige o carro. Então, o motorista, o piloto precisa saber passar para o projetista o que ele tem que fazer para melhorar o carro. Isso que é legal. Não, sou eu que atiro, eu não preciso falar com ninguém, comigo mesmo. Entendeu? Sim. Talvez seja isso uma das vantagens que me tornou um dos melhores fabricantes do Brasil, porque eu consigo, através da minha própria experiência, melhorar o equipamento até que ele consiga tirar o melhor do arqueiro. Isso é incrível, porque eu lembro Senna e tal. O Senna, por exemplo, parece que ele mexia ali, tinha uma informação também nesse sentido, uma formação assim. Sim, sim. E é legal a gente ver que justamente os indivíduos, os produtores, né, que estão envolvidos e que sabem exatamente a ferramenta. Inclusive o Senna, ele dá tem um relato que é bem interessante, que agora me lembrou muito quando você falou, que ele falava que ele sentia que ele era parte do carro. Ele falava que uma hora que ele estava pilotando, ele sentia que ele integrava com o carro e era uma coisa só. Eu não sei, mas você sente isso às vezes, que é como se fosse extensão de você? Você tocar nesse assunto, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem. Tem gente que acha que atirar com arco é puxar a corda e soltar. Pô, tá doido. Mas o arco, ele tem uma particularidade, assim, dentre as outras armas, né? Porque é uma arma, né? Não deixa de ser. Com certeza. Você é a arma. O arco é só uma peça. Cara, porque, por exemplo, visão, uma arma, claro, você tem que ter técnica, tem que ter postura, mas a arma por si só, ela já atira. Sim. Se você, mesmo você não sendo um grande atirador, mas tem a mira lá, você Faz se sentido. posiciona mais ou menos e atira. Aqui não, cara. Aqui o seu corpo faz parte da arma. Total sentido. Então você precisa de postura, você precisa de largar uma série de coisas que, se você fizer, você não consegue acertar alvos assim, um elefante a 10 metros. Sim. Se você me der uma flecha aqui, eu não vou saber nem puxar. Não sei como que você vai puxar. Exatamente. E outra coisa que as pessoas não entendem o homem, principalmente, tem essa vaidade, né? Sim. Eu quero um arco, aí não sabe nem o que está comprando, porque a gente mede a força do arco em libras, né?
Certo. Aí o cara vai lá, pô, eu quero um arco de 50 libras. Aí eu chego e pergunto para ele, eu falei, quando o cara vem com os pedidos malucos desse, vem cá, tu já tirou com arco? Aí ele falou assim, não, é meu primeiro arco, mas você sabe o que é 50 libras? Cara, 50... cara. Ah, é 25 quilos, arredondando, né? É 25 quilos. Aí eu pensei, 25 quilos é mole. Pô, cara, 25 não, quilos. Mas 25 quilos com agrupamento de músculo que você não utiliza nunca. Só para você ter uma ideia, eu tive um stand de tiro no Bar do Horto, não sei se você chegou aí. Rapaz, eu era... Caramba, claro que eu lembro. Então, lá tinha um arco, meu arco que eu coloquei lá, era um arco que tinha em torno de 23 libras, que é muito pouquinho. Aí vinha aqueles caras bombadão com o braço, dava 2, 3 do meu, quando ele puxava, o braço dele ficava assim, ó. Tremendo. Por quê? Aí eu falei assim, não... Pô, mas o cara é forte, o cara é forte, mas o grupo de músculo que ele utiliza para atirar com arco é completamente diferente. Entendeu? Sim, cara. Então, quando você comprar um arco, a primeira coisa que você precisa saber, cara, você precisa daquela força para abrir ele. Você tem? Exatamente. Eu falei, cara, 50 libras tu não vai abrir nem na metade do espaço. Você vai. E se você conseguir, você vai dar um tiro ou dois de uma maneira errada, você vai lesionar o seu ombro, vai lesionar alguma parte do seu corpo que você não tem preparação para isso. E só que tem maluco que já teve maluco que chegou para mim pedindo um arco de 70, 80 libras. Eu falei, cara, isso só na época medieval que se usava isso. Que isso, cara? Por exemplo, um arco longbow na época medieval era 100 libras. Você imagina um homem puxar 100 libras. Nossa Senhora. Aí que você vê por que os caras eram fortes, né? Porque realmente, cara, puxar 100 libras de arco é muita força. É muita força. Meu Deus do céu. Se eu pegar um arco de 100 libras, a corda está aqui, o repouso dela. Se eu fizer isso aqui, eu faço muito. Nossa, pra tu tá falando isso, meu amigo. Cara, caraca, meu irmão. Surreal. Então, isso aí, falando em questão do carro e do Ayrton Senna, o arco é você, 80% é você. Cara, incrível. Entendeu? Isso. Faz total diferença no você tiro. Você realmente faz parte da arma. Você faz parte do material esportivo. Não vou falar arma aqui, senão o pessoal... Não, aqui não, cara, não, pelo amor de Deus, porque senão a gente se limita tanto em tudo. Hoje em dia tá tão complicado isso daí, cara. Porque hoje falei Não, esse canal aqui liberta, mano. Tá livre, mano. Porque, vou ficar livre. Vou ficar livre, porque pelo amor de Deus, cara, vou te falar uma coisa. Cara, Rosenberg, assim, surreal. Mas até você chegar, vamos lá, porque a gente pulou assim. Acho que alguns pontos. Sim, claro, à vontade. A gente acabou falando de outros pontos e acabou esquecendo da questão do torno. Cara, o que eu fiz? Eu precisava fazer esse projeto, eu precisava desenvolver as peças. Sim. E era totalmente inviável contratar isso de um torneiro mecânico. Cara, eu comprei um torno. Ele é quase hobby, mas ele não chega a ser totalmente hobby, Sim. não. Chinês. Caraca, ele hoje custa em torno de uns 18 mil, mais ou menos. E tu comprou isso na época sem nem saber, não ter nem... Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia. Eu só comprei. Aí eu fiquei muito feliz, que eu adoro comprar ferramenta. Né? Para mim, a minha brincadeira é ferramenta. Aí eu peguei, quando chegou aquele troço ali, eu olhei assim, falei, caraca, o que eu vou fazer com isso aí? Meu irmão, eu comecei a cavucar aquilo ali, não deu, acho que... uma hora e pouco, eu já estava fazendo essas peças aqui. Não, mano. Não tô acreditando não, cara. Aí, rapidamente, essas partes cilíndricas, porque o torno foi feito para isso, né? O torno, ele é para fazer parte cilíndrica. Eu não sabia disso. Agora tem uma pecinha aqui, que fica dentro, que encaixa, que é outro equipamento, entendeu? Que é a fresadora. Que você faz, só você vendo, só desmontando aqui para você ver. É uma peça bem complexa. E o torno não faz. Quer dizer, o negócio de 18 mil, caraca, tu investiu... Não faz, porque ele não é para isso. Ele não foi feito para isso. Tu tem muita coragem, cara. Tu é muito obstinado, cara. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, cara, eu não posso morrer na praia agora. Eu preciso dar um jeito de desenvolver esse troço. Eu peguei uma peça, eu fiz uma peça de metal, de aço, carbono. Aí coloquei no lugar onde bota as fresas para tornear e transformei o meu torno numa fresadora. Só que a fresadora ela é altamente, milimetricamente precisa. Só que como o torno não é uma fresadora, essa questão milimétrica sou eu. Eu sou a precisão do equipamento. Nossa, meu irmão. E eu faço, para essa peça especificamente, que seria numa fresadora, eu faço tudo no torno. E
Outro detalhe importante que você não sabe, aqui, o que você acha que é isso aqui? Sei lá, madeira, eu pensei em madeira, pensei em alguma coisa. O que é essa... Essa parte aí, olha bem de perto, o que você acha que é isso aí? Não, é tipo um acrílico, uma fibra, não, é tipo uma camada... É uma fibra de vidro transparente. E atrás dela tem uma folha, uma lâmina de bambu. Por isso que você vê esse tom de madeira aqui. Você não percebe a fibra aqui. Cara. Essa fibra só tem dois grandes fabricantes internacionais, que é a Biapal e a Gordon. São as que fabricam fibra para todos os produtores de arco, não só do Brasil, como fora do Brasil. Bom, detalhe. Para ter isso, cara, você precisa de grana. Porque eu preciso importar as fibras. E eles vendem só rolo de 100 metros. Aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Esse é o molde da maior parte dos brasileiros que querem alguma coisa, que a primeira barreira que você encontra é falta de dinheiro. Pô, cara, sério, eu tô arrepiado aqui. Sem zoa, sem brincadeira. Esse cara é muito determinado, cara. Sério. Aí eu falei, cara, eu preciso fabricar fibra. Aí você fala, pô, mas é fibra, é tão fácil, o pessoal faz um bug, faz conserto. Cara, não tem nada a ver com essa fibra. Essa fibra ela tem 1 milímetro de espessura. Se eu der na sua mão e falo, eu aposto quanto você quiser, você não quebra ela. Você não consegue quebrar. Eu já brinquei com muita gente. Eu chego assim, cara, quebra essa lâmina aí. Se você quebrar essa lâmina aí, eu te dou tanto. Não quebra. Entendeu? Porque você precisa de uma fibra de uma resistência mecânica muito grande. Sim. E sem contar de uma perfeição de acabamento que você não vê um buraco nela. Você não vê, cara. Entendeu? Tanto que eu não sabia nem identificar que tinha. Se você olhar, você só ficou atento que tinha algo diferente da madeira quando eu chamei a tua atenção para você observar legal. Sim. Mas caso contrário, você vai olhar, você vai dizer que é madeira. É uma madeira, exatamente. Pensei que fosse. E muito bem acabada, porque você não vê nada. Absurdamente, exatamente. Então, esse é o detalhe, porque a fibra, toda a resina, né, que a fibra é feita de tecido, no caso esse aí é feito de fio Hoven, que é um tecido, não é um tecido, mas eu fabrico o próprio tecido, feito de fio Hoven. Cara, tu fabrica... Caraca, irmão, eu peguei o fio Hoven, que é para fazer outro processo, e transformei em um tecido para poder... Porque ele é o único que eu conseguiria fazer essa transparência total. Se você pegar o tecido mesmo, impregnar, você vai ver as tramas horizontais. É porque é tipo uma telazinha, né? É tipo uma tela, né, a fibra. A vertical, ela fica transparente, mas as horizontais não. Ah, entendi. Aí fica legal, é boa, depende do tecido. Esse tecido de prancha de surf não presta, pra gente não. Caraca, tem um tecido específico que tem um maior teor de silício, que dá uma resistência mecânica muito boa. Mas, assim, quando eu fazia preta, lâmina preta ou branca, o fato dela não ser transparente não importa. Mas aí começou o mercado americano começou a entrar com essas lâminas transparentes. Eu falei, cara, eu preciso resolver isso. Né? Eu tenho que fazer igual. Caraca, meu irmão. Aí eu fui e fiz os testes com o fio Hoven e vi que o fio Hoven fica totalmente transparente, só que o fio Hoven é um fio solto, ele não é tramado igual esse tecido que é todo, que você cortou, tá ali bonitinho. Já tá ali. Não, ele fica todo ondulado. Aí como fazer isso e de uma forma que fique reto? E outro detalhe, é o que eu falo, eu vou falando e vai vindo as coisas. Não, cara, né? vai falando, porque, cara, isso é encantador, cara. Essa fibra, além desse processo, ou seja, resumindo, ela é feita de fio Hoven com resina. A resina epóxi, que tem várias qualidades de resina epóxi, a que eu trabalho é importada de altíssimo nível. Sim. E toda a resina, quando você junta o endurecedor, ela começa a sofrer um processo químico e ela cria microbolhas. A gente chama de microporo. Quando você tira ela, que ela endurece o tecido, que é muito fabricante hoje, mais assim artesanal mesmo, fundo de quintal, você vai ver a lâmina do cara cheia de furo. Por quê? Porque tem essas bolinhas de ar. Sim. Você já tem um tal qual é aquele chocolate que é... Soufflé. Soufflé, eu imaginei. Você já mordeu o soufflé e já mordeu o outro chocolate? Qual é a diferença que você vê? Um é mais aerado, que quebra facinho. Sim, quebra facinho, exato. Então, esse é o mesmo processo. Quebra também. Se tiver aerado, ela vai ter uma resistência pequena e consecutivamente vai quebrar.
Então, como resolver esse processo? Nossa, Outro meu abacaxi. irmão. Como é que o pessoal faz aqui? O pessoal vai e faz assim, tipo uma tinta epóxi para tapar os buracos. Certo. Então você vai ver o acabamento, está perfeito, mas ela é aerada. Então ela não tem uma resistência mecânica boa e possivelmente pode quebrar com o tempo de uso. Sim. Então precisava resolver. Só tem um processo, aliás, dois, que é a pultrução, que é usada, é um processo de composite, de laminação, que é usado para a indústria. Hoje em dia, por exemplo, no Japão, toda a estrutura de prédio é feito com material de fibra de carbono. Caramba, não sabia disso. E é feito aquelas vigas todas com esse processo de fibra de carbono, resina, tudo isso. Então tem um maquinário imenso que custa, porra, não tem nem ideia quanto custa aquilo. É muito dinheiro, né? Então tem essa pultrução que dá esse acabamento perfeito, um teor de fibra de vidro muito bom, e tem o autoclave. O autoclave, quando eu descobri o autoclave, procurei saber quanto custaria para o cara, um engenheiro, fazer em São Paulo um autoclave para que eu pudesse botar uma lâmina de 70 centímetros dentro dele, que seria certo. A forma de eliminar, porque a pressão é tão grande ali dentro que você elimina toda. Ah, entendi. Porque o autoclave ele funciona, ele primeiro tira todo o ar do ambiente, depois ele joga uma pressão absurda e um calor absurdo. Sim, entendi. Para você ter esse processo. Caraca, Pô, o cara na época me cobrou R$180 mil para fazer a máquina. Nossa, eu falei assim, porra, meu se eu irmão. não tinha dinheiro para comprar fibra, eu vou ter dinheiro 180 mil para comprar a máquina. Aí foi outro abacaxi. O que eu fiz? Eu inventei a minha autoclave. Meu irmão, para com isso, cara. Você tá doido, Inventei cara. minha Para autoclave. com isso, cara. Cara, eu mandei uma amostra para Barracuda. Meu irmão, desculpa, eu vou ter. Cara, não, eu me achava persistente, eu me achava um cara. Na moral, eu vou sair daqui, meu irmão. Meu irmão, mudei minha concepção, cara. Minha régua subiu, cara. Na moral, desculpa, cara. Mas é sério, muito desafio. Então, quando eu fiz a minha primeira laminação, que deu certo, que eu vi visualmente, mas então, tudo bem, visualmente, eu estou vendo que tem uma resistência mecânica legal, mas eu não tenho equipamento para testar de fato qual é a resistência desse material e se de fato ele é bom. Aí, como eu comprava o material da Barracuda, que é a maior empresa de composite do Brasil, fornece material para a indústria eólica, para aeronaval, tudo, eu mandei para eles lá, que eu já comprava material com eles. Eu falei, pô, dá para testar? O Gustavo, na época, que era o vendedor que me atendia, dá para você testar isso aí para ver como é que é? Ah, porque você queria alguém que tivesse um feedback, te desse não, e eles mais uma têm, vez. porque eles fabricam coisa Claro. para praia eólica, aquelas coisas enormes, né? Então eles têm todo um aparato para fazer o teste. Aí, rapaz, nada mais, nada menos, quem me manda um e-mail é o Jorge, que é o dono da Barracuda. Que isso, cara. E atestando que ele ainda falou assim, ó, o laminado mais difícil de ser feito é um laminado fino igual o seu, de 1 milímetro. E todos os testes que eu fiz, tanto com pigmento, ou seja, com cor ou sem cor, atingiu o maior teor de resistência possível nesse material. Nossa, meu irmão. Então, que isso? Aí foi. Isso com a tua autoclave que você tinha. Exatamente. Cara, irmão, eu sei que sim, cara. Eu sou curioso, cara. Mas como é que você fez uma máquina que tira pressão e joga com calor? Eu não posso revelar isso, que isso é meu segredo. Ah, não, sim. Entendeu? Pô, faz sentido, cara. Olha, todos os fabricantes cara, de mas arco isso é no muito, Brasil, cara. todos os fabricantes, eles dependem de tudo de fora. Né? Por exemplo, amanhã ou depois, não tem ainda no Brasil, mas amanhã ou depois, se algum artesão quiser fazer um arco ILF, ele vai ter que importar essas peças todas de fora, que aumenta o custo. Não. E eu acho que... porque tem um artesão aqui que ele tem muita grana. Né? Sim. Ele não fez ainda, não é porque ele não tem a condição de fazer, porque ele tem condição de comprar. De repente não vale a pena, de repente. Eu acho que ele vê que não tem mercado para isso, e eu estou abrindo esse mercado. Então, eu estou me quebrando todo, porque eu investi muito tempo e dinheiro. Possivelmente, quando o mercado abrir, ele entra, e eu, que deveria ter o mérito de tudo, passa a não ter, porque ele vai ter uma condição financeira que eu não tenho. Ah, cara, mas entendeu? Ele não é você, mano.
Não, com Desculpa. certeza. O respeito... Meu irmão. Não, mas não é o respeito. Eu tô falando, você, quando faz a ferramenta, ao mesmo tempo que você aprimora a ferramenta te aprimora. Sim, eu vejo dessa forma, um artesão, isso, cara, assim, foi aquilo que eu tô falando, eu tento enxergar além das palavras. O que você tá me pregando aqui são os fatos em si, mas o que os fatos estão me falando é muito mais, cara, eu tô aqui pensando, quanto de lapidação esse cara não tem dentro de si, que esse processo vai trazendo, o quanto que, cara, quanta informação você tá me trazendo aqui, e eu tô, de verdade, eu tô assim, cara... Como é que esse cara conseguiu essas informações todas? Cara, é coisa muito específica. Isso é uma determinação, é uma vontade, é uma paixão, um amor realmente muito grande. É justamente essa disciplina e essa certeza. É no alvo, realmente. A pessoa não pode realmente desviar o caminho. Assim. Tem que realmente tá certeiro ali. Porque isso é incrível. Isso é uma obra de arte. Do mesmo jeito que um artista pinta um quadro, eu tô vendo aqui, cara, tua arte. E aí, meu amigo, assim... Tô falando de coração, não é porque eu tô na tua frente, eu acredito verdadeiramente nisso. Minha esposa que tá assistindo, com certeza, ela sabe disso. Eu sou fã, eu sou apaixonado justamente por pessoas assim que lapidam a si mesmo nos processos. E quando você falou dos processos, eu falei, nossa, isso daí o cara pode ter dinheiro, o cara pode ter tudo, mas se o cara não tiver isso aí... Com certeza ele não tem o conhecimento que eu tenho. Não vai conseguir. E o mais importante, assim, em relação aos outros artesãos... O meu arco não é só tecnologicamente assim, mais avançado. Sim. Né? Mas até o design dele, por exemplo, todos os outros, eles fabricam arco com réplicas da Bear-Paul, que é o maior fabricante americano. Me parece que é autorizado por eles, entendeu? Então, Entendi. todo o design dos arcos vem deles. Entendi. Os meus são todos criados por mim. Cara, por isso que você fala que testa, né? Eu vi várias paradas no seu Instagram de teste, testando tal arco e tal. Eu tenho um modelo que ele é colocado assim como o melhor arco para torneio, que é o Zeus, que não é esse aí. Esse é um Raoni que eu estou desenvolvendo. Ele era pequeno, agora eu estou fazendo ele grande, com a versão maior, que é esse aí. Estou fazendo alguns ajustes. Mas então é isso. O meu também, o design é próprio. Não é réplica de ninguém. Sim. Entendeu? Então, são coisas assim que talvez, exatamente porque obedece uma linha, ele não tenha condição de fazer. Eu nem sei exatamente se o dele tem algum tipo de equipamento que faça, alguma fresadora, porque eu acho assim, um acabamento que tem assim, muito pouco torneado. Sim, trabalhado, né? Vamos dizer assim, né? Não sei se é isso também. Também nem vem um caso aí. Sim. Mas então é isso. Moraes, eu até me lembro que as coisas eu não posso falar. Mas entendeu? Então, realmente, esse trabalho é um trabalho que ele me desafia o tempo todo, cara. O tempo todo. Que incrível. Entendeu? E a maior parte é sempre batendo na mesma questão. Eu preciso do material, mas eu não tenho meios para conseguir financeiramente. Então, quem não tem meios, arruma um meio, meu amigo. Cara, entendeu? Incrível. Então, existe aquela situação, né? Aquelas pessoas que se deparam com a mata e voltam porque não tem acesso. Eu não, eu pego a foice e vou abrindo o caminho. Entendeu? Então, é isso. Cara, Rosibeck, que você falou, cara, incrível isso. Pra mim isso é de Deus, assim, porque eu falo a mesma coisa para minha esposa. Porque quando eu comecei com o canal e tal, e nesse meio digital, né, assim, achavam muito que era modinha, assim, achavam, de repente, né, as primeiras pessoas que eu falei, assim, comentei e tal. E, na verdade, não tem um caminho feito. Não tem um caminho certo, na verdade. Eu sou médico, né? O caminho mais certo que seria eu me especializar, e, enfim, seguir, fazer um consultório, né, e tal. Mas eu não me via assim, eu não me via dessa forma. E durante um tempo eu até questionei muito a medicina na minha vida, porque eu falei assim, cara, eu não me vejo médico. E eu me questionei muito essa questão. E foi muita luta, principalmente comigo internamente, né? Porque eu queria ser aceito pela sociedade, a gente às vezes tem essa necessidade. Sim, claro. E não estava conseguindo entender o que seria aceito pela sociedade e aceito por mim, porque, na verdade, aquilo que era aceito pela sociedade e batido e bem aplaudido, que é ser médico e tudo mais, não era exatamente daquele modelo, aquela forma de atender e de consultório e tal, que eu me via, que eu me sentia realizado. Aquilo não explorava a minha comunicação e tal, e isso eu sou apaixonado por isso, por comunicar de alguma forma. E eu acredito que a arte comunica muito, mas, enfim, esse é outro ponto, assim. Mas a grande questão que eu usei exatamente esse termo um dia, assim, chorando com a minha mulher, tipo assim, caraca, cara, não sei o que eu faço, porque eu não tô entendendo. E aí eu usei esse termo, eu falei, parece que eu tô numa mata fechada
e eu não tenho um caminho exato. E, pô, dá medo de você entrar pro meio de um brejo, um negócio cheio de mato, cheio de não sei o quê. Mas, cara, eu vou entrar e eu vou abrir o caminho. Você não tem um caminho. E você falou agora exatamente a mesma analogia que eu usei com a minha esposa. Então, isso pra mim é muito divino. Me traz algo assim... Me traz muita certeza da presença de Deus aqui na nossa conversa, assim, sabe? Como algo muito transcendente. Na verdade, é nesses momentos da vida que separa os homens dos meninos. Entendeu? Você... tá num caminho novo, entendeu? Por sinal, tô adorando estar aqui, tô me sentindo super à vontade. Que bom. Cara. E eu acho que o teu trabalho é muito importante, sim, entendeu? Para divulgar tantas outras coisas, até informar pessoas em determinado tipo de assunto. E eu acho que é por aí mesmo. Você tem que abrir caminho, cara, porque tem gente que só consegue trilhar um caminho aberto. Exato. Mas alguém precisa abrir o caminho, né? Porque senão todo mundo fica lá atrás, ninguém vai. Alguém precisa estar na frente. E Deus nos capacita, né? Amém, cara. Então Amém. É isso aí, você está sendo capacitado para abrir o caminho. Pô, cara, eu me sinto assim, muito desafiado, você usou esse termo, né? E eu sempre falo no Instagram, desafie-se. Nunca deixe de se desafiar, porque... isso é fundamental para a gente poder sair da zona de conforto, né? O crescimento, ele tá ali no desconforto, não tem como, porque senão... E às vezes a gente... Hoje a sociedade é uma sociedade também que busca muitos anestésicos, né? Uma vida com muito conforto, sempre buscando conforto. E, cara, não é pra gente buscar o desconforto, mas é saber lidar com o desconforto, porque vai ter. Não tem jeito. E hoje, assim, eu te falo uma coisa, assim, Rosenberg, engraçado. Agora, depois de um breve período, assim, engraçado como é que você vai abrindo o caminho, daqui a pouco você olha e começa a ver, caramba, não dá pra fazer um caminho. Você começa a se empolgar, você começa a gostar. Eu olho assim pra mim, eu acho que eu nunca me senti tão médico na minha vida. Eu tô há 10 anos formado e assim, em 10 anos eu acho que eu nunca me senti tão médico quanto hoje eu me sinto usando as palavras e não comprimidos. Então, assim, o que eu tô vendo que, de repente, para as pessoas entenderem em casa qual a intenção do Libertos, assim, eu acho que até aqui, pelo menos, a gente já pregou muita coisa. Disciplina, vontade, determinação, a gente já aplicou. Então, isso já me desafia, assim, porque, sinceramente, pô, eu olho pra você, Rosenberg, assim, você se torna um horizonte pra mim. Você se torna um alvo que eu olho e falo assim, cara, olha o que esse cara fez quando ele teve dificuldade. Você pode ter certeza que você não vai sair da minha memória e nem, eu espero que nem da dos libertos aí, que eu sempre chamo de libertos, que, sabe, olhem pra você como um horizonte, que inspire, porque é essa a intenção. Cara, olha só, o cara inventou uma autoclave quando não tinha 180 minutos aqui. É isso que a gente precisa na sociedade, desses exemplos, assim, sabe? Isso é incrível, cara. Então eu vou te falar uma história mais desafiante do que essa que você Pô, cara, já não tô nem... Não é possível. O que acontece? Eu, quando vim para Cabo Frio, eu sou do Rio, né? E eu adquiri a doença do pânico na época lá. Pô, cara. Me deixou completamente impossibilitado de tudo. E por essa razão eu tinha casa de veraneio aqui e eu vim morar aqui na esperança de encontrar um lugar mais calmo. Sim. E isso me ajudasse a superar a doença do pânico. Naquela época, cara, ninguém sabia o que era pânico. Verdade. Ó, eu fui tratado 3 anos como epilético, tomando remédio de epilepsia. Que isso, cara? Mas qual ano exatamente, mais ou menos? Pô, esse cara deve ter uns 30 e poucos anos. Caramba, cara, mas é muito recente. Assim, não... Nossa senhora, cara. Cheguei, o cara achava, o neurologista achava que eu tinha algum tipo de epilepsia e me deu, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que é esse remédio, Gadernal. Sim. Então, eu fiquei tomando durante 3 anos esse remédio, até que eu vi que nada melhorava. Eu falei, aí eu resolvi abandonar isso e enfrentar o medo, né? Que essa que é a verdade. Eu tinha medo, né, de me afastar. Eu tinha a agorofobia, que era medo de afastar de um local de segurança. Então eu vim para cá. E, pô, passei 11 anos sem ver São Pedro da Aldeia. Caramba, tem noção do que é Rosenberg. isso? 11 anos que eu não ia na padaria comprar um pão que eu passava mal. Então, mas sempre lutando, eu nunca desisti. Aí eu fui para outros, na época já a doença do pânico já era um pouco conhecida, mas eu com pouco recurso, né, porque na condição que eu estava, então era só o público. Aí fui em psiquiatras, caramba, meu irmão, cada um que eu ia me dava remédio pior, me deixava pior do que eu estava. E isso eu fui criando fobia de médico. Sim, total sentido. Total, eu passei a ter medo de médico. Claro. E aí o que aconteceu comigo? Cara, eu tô ferrado, porque eu tô com uma doença psicológica, não confio no médico, tenho medo do remédio por causa dos efeitos que me causou. Sim. Aí, ou seja, o meu tratamento seria impossível. Sim. Né? Sim.
Aí eu desisti. Desisti, mas sofrendo muito, né? Mas sempre trazendo trabalho. Foi aí que eu virei serralheiro. Cara, eu peguei uma máquina de solda, que como eu não podia trabalhar fora, por causa do pânico, eu falei, vou comprar uma máquina de solda para fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Eu nunca peguei uma máquina de solda na minha vida, cara. Eu sou autodidata. Então, o que eu preciso de fazer, eu faço. Aí virei um serralheiro. Olha, eu virei um dos melhores serralheiros de Cabo Frio. Eu fazia grade pantográfica de uma perfeição, escada caracol, tudo. Era muito bom eu trabalhar em casa. E na hora que eu tinha que instalar, esse era o problema. Meu pai morria na hora de instalar. Entendeu? Olha só, Deus sabe o que eu passei. Até que eu conheci o Padre Luiz, da Igreja Católica. O Padre Luiz, cara, ele foi... Nossa, esse homem para mim foi tudo, né? Ele foi um amigo, foi um pai, ele foi um santo. Ele viu todo o potencial que eu tinha e via o quanto eu sofria com aquilo. Ele foi me levando nas comunidades, né? De carro, eu passando mal, ficava atrás do carro, quase morrendo, não queria nem ver a estrada. Caraca, e assim ele foi me ajudando e eu me curei. Através dele, a irmã Joana, que era psicóloga. E aí eu tive minha vida parcialmente normal. A verdade é que a doença do pânico você não fica curado, não existe cura. Você aprende a lidar com isso, né? Então, por que eu estou falando isso? Entra numa linha de tiro para competir com pânico. Tá doido, cara. Qualquer competidor, ele quando entra numa competição, o primeiro desafio dele é ter uma paz interior para conseguir ter um desempenho. Ele precisa ter equilíbrio. Perfeito. Como é que você consegue fazer isso com pânico? Não entendeu? Tem, cara. A minha vontade de vencer era tão grande, cara, que o medo, até hoje, quando se você olhar eu atirando, as pernas estão tremendo igual uma vara verde. Os braços tremendo, mas eu conseguia, não, só muita vontade mesmo, cara. Eu conseguia dominar, mesmo tendo toda aquela tremedeira, eu conseguia acertar o alvo. Eu aproveitava, só para você ter uma ideia, é uma coisa muito instintiva. Vamos botar aqui o meu arco está assim, né? A flecha está assim. Aí eu, tipo assim, quando vinha para cá, eu já soltava, porque quando eu soltava, ela estava voltando pro lugar. Caramba, meu irmão. E fui campeão desse jeito. Que isso, cara. Então, os meus desafios são muito grandes, cara. Às vezes, muito assim, no decorrer desse caminho todo, eu tive vontade de desistir muitas vezes, mas desistir é uma palavra que não está no meu vocabulário. Dá pra ver isso. Vou de frente, vou com tudo. Pô, cara, dá pra ver isso, cara. Dá pra ver, cara. Dá pra ver em você isso, cara. E tá aí, ó o resultado aí, ó. Cara, olha só. Enfrentei gente que não tem nada disso. E tá aí, ganhei todo mundo. Cara, olha que palavra. E quando você falou da agorafobia, assim, é uma doença. É porque não sei se as pessoas têm dimensão do quanto é difícil. Exatamente o que você falou. Não tem cura. Só quem passa, quem é um profissional que pode ter uma ideia do que é. É uma ideia, mais ou menos, porque na verdade quem passa assim, é algo realmente muito limitante. Sim. Muito limitante, porque realmente a pessoa não consegue sair realmente de casa, assim, é algo muito limitante, impactante. Quando você me falou isso, eu não sabia especificamente desse diagnóstico que você teve, dessa forma. Eu não tinha essa noção. E isso me convida mais ainda, né? Eu sempre falo assim, aquilo que eu quero transformar nos outros, lá primeiro eu tenho que passar aqui. Porque se eu não sentir aqui, se eu não passar aqui, como é que eu vou entregar aquilo que eu não... E isso aqui agora é o que eu me convido a fazer, e você já está causando em mim, tipo... Cara, realmente é você acreditar em você a despeito do medo, e continuar, porque medo... Todo caminho não tem jeito, vai ter medo. Vai dar medo, vai assustar ali, vai. Mas é exatamente aquilo que você falou, esse momento que divide, né, os homens dos meninos ali, né? Sim. E eu me sinto muito feliz em ter falado que a ferramenta trabalha em você, assim como você trabalha na ferramenta. Porque, cara, eu tava aqui até fiquei meio emocionado aqui, mas enfim, de repente fingi que não. Mas é porque quando você falou que você comprou a máquina de serralheria ali para começar a fazer, eu tava umas semanas atrás extremamente ansioso. E assim, eu sou muito ansioso e eu estava assim, tipo, umas crises de ansiedade, né? Enfim, e hoje eu prego muito a respeito sobre gestão emocional, controle emocional na internet, mas é aquilo.
não quer dizer que eu não passe por desafios. Eu acho que exatamente por isso que o meu chamado é falar muito sobre isso, porque é justamente por eu experimentar muito a falta desse controle, vamos dizer assim, e aí de repente eu tô elaborando métodos e meios, né, de lidar melhor com isso. Mas a grande questão é que eu nunca tinha apertado um parafuso, cara, nunca tinha feito um furo, e aí eu parei, cara, agora esse mês, com várias coisas, projetos aqui e tal, parei com R$150 na minha conta. 150, cara, assim. E eu cheguei pra minha mulher e falei, cara, só tô com R$150 na conta. Aí chegaram os 3 armáriozinhos lá que eu já tinha comprado há um tempo atrás. Chegaram lá pra poder organizar minha casa, que tava uma bagunça, cara. Tava tudo. E desordem pra mim atrai muita coisa negativa, cara. Eu gosto. Eu falei, cara, eu vou organizar, vou trazer ordem. Cara, e eu falei, o que eu vou fazer? E foi a melhor bênção desse mês aí, cara. Eu ter pego, eu falei, eu vou montar os meus armários, eu vou fazer. E, cara, eu acho, de verdade, isso tinha que ser método terapêutico de terapias aí de abordagem, a ansiedade. Quanto que foi prazeroso, cara, me ver construindo um armário. E meu pai, ele chegou pra mim e falou assim, meu filho, não seria melhor você dar 12 horas de plantão? Você dá 12 horas de plantão, você ganha um dinheiro, você paga o cara já monta o teu armário e tal. Eu falei assim, pai, mas não é sobre montar armário. É o que eu montando esse armário tá montando dentro de mim, cara. Cara, tá sendo terapêutico, cara. E meu pai, ele ficou meio assim, tal. Acho que agora eu acho que ele deve ter entendido melhor depois de algumas semanas. Ele deve ter, porque realmente E foi incrível, cara. Então, como que o trabalho manual, eu acredito que tenha muito disso dentro da sua história, da sua mensagem. É terapêutico, né, cara? Ocupar a mente, né? E não é só isso. Eu tenho certeza que esse armário vai ter um significado diferente de qualquer outro armário que você possa ter tido. Você tá doido? Entendeu? Foi você que montou. Cara, entendeu? Exatamente. O gosto é outro. É outro. Entendeu? Cara, muito bom. Eu já fiquei imaginando, será que dá pra cortar umas peças e eu desenhar, eu já fazer? Aí eu já comecei, aí minha mulher, rapaz, pronto, agora que eu vou inventando as coisas assim, cara. E eu achei maneiríssimo na sua história essa questão. Agora, rapaz, tem uma história que eu queria saber que o Clóvis, né, contou pra mim, de negócio de pólvora. Esquece isso, esquece isso. Isso aí foi uma fase muito louca na minha vida. Que porque... tu inventou, né? Como eu quero sempre fazer as coisas, teve o meu padrasto, ele fazia queima de fogos, né, para um político lá de Cabo Frio. Sim. Aí ele chegou e falou, pô, Beck, você é inteligente pra caramba, cara, por que a gente não faz fogos? Eu falei, pô, cara, eu vou fazer fogos, eu sei lá fazer fogos. Não, mas você espera. Naquela época não tinha internet não, tá? Sim. Aí ele falou, você vai fazer, como é que eu vou fazer fogos? Eu falei, não, faz o seguinte, você arruma um livro que fale a respeito, eu vou ver. Aí ele arrumou um livro, não sei aonde lá, aí eu fui ver aqui. Cara, moral da história, eu resolvi fabricar a pólvora. Só que eu, naquela época, não tinha nenhum tipo de lei que proibisse qualquer coisa nesse sentido, né? E eu comecei a fazer a pólvora, só que, assim, por falta de... Aliás, né... Que ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Sim. Eu só não morri porque Deus não quis, né? Porque eu poderia ter explodido eu e o quarteirão inteiro. Porque eu simplesmente bati a pólvora no liquidificador. Caraca, cara. Meu irmão! Que todo mundo sabe que o liquidificador é uma lâmina de metal. Sim, cara. Em alta velocidade, em atrito com uma pólvora. Meu Deus do céu, cara. Olha, eu fazia um líquido daqueles copão cheio. Que isso, aquilo era meu suficiente para explodir pelo menos a minha casa inteira. Mas tu fez a pólvora mesmo? Fiz a pólvora de indução e de explosão, porque tem 2 tipos de pólvora, né? Fiz as 2 sem saber nada assim, desse nível de química, não. Mas eu fiz a pólvora e fiz os foguetes, que o que ele queria que eu fabricasse foguetes, sabe aqueles foguetes que você acende, que ele sobe? Aí eu fiz vários, né? Aí ele tinha um estopim, porque ele, como queimava fogos, ele tinha um estupim. Aí, como a gente não sabia se aquela merda ia explodir, aí a gente botava o estupim e, sambava fora. Daqui a pouco, rapaz, eram uns tubos dessa espessura, assim, cheio de pólvora, dessa largura assim, mais ou menos. Cara, era cada explosão, parecia dinamite. Com dinamite, isso que eu ia falar. Porque não subia, ela explodia. Aí teve um dia que eu falei, cara, o Luiz Carlos, acho que agora a coisa vai. Aí eu botei no meu condomínio, eu morava no condomínio lá no Braga. Aí botei na porta, eram 4 casas. Na casa da frente é da dona Maria José. Aí eu já estava mais seguro, achei que ela... Cara, eu fui doido aquele dia. Eu cheguei, botei ali, eu fiquei com preguiça, a gente testava aqui nas dunas. Sim. Aí eu falei, pô, vamos lá nas dunas, vamos botar aqui mesmo, que dessa vez não vai explodir, não. Aí botamos, rapaz, aquilo, o estupim, quando chegou no tubo, aí ele tem uma varetazinha assim, né? Aí ela foi assim,
Aí foi em câmera lenta. Parecia até aqueles foguetes que vai pra Lua. Aí, Elon Musk. Daqui a pouco, quando chegou na altura da casa, não sei que diabo que Ai, deu, meu ela Deus. virou assim Jesus. e foi pra dentro da casa da Dona Maria José. Meu cara. Deus, Que Dona câmera. Maria. Rapaz, foi um desespero, aquele fogos entrando, a mulher me xingou pra caramba. Aí, logo depois, Tadinha da Dona Maria. eu não sei, eu não me lembro exatamente quem que falou sobre o risco do que eu estava correndo fazendo a pólvora desse jeito. Aí que eu me dei conta do equívoco, né? Embora eu fiz a pólvora, mas de uma maneira totalmente louca, né? Caramba, meu É a irmão. mesma coisa você Cara, brincar Deus. com gás e tá com isqueiro aqui, ó. Exatamente, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Aí, quando eu tive essa noção, aí eu falei, não tenho segurança para fazer essas coisas. Aí eu parei. Caramba, Mas meu fiz. irmão. Mas fez, cara, mas O fez. foguete não subiu muito longe, mas ele chegou a subir. Eu só não tive êxito porque eu via que eu não tinha um local de segurança que pudesse proteger não só a mim, como as pessoas do lado. Então, Sim, cara. aí eu desisti por causa disso, não porque eu não fosse capaz de fazer. Cara, isso é igual muito esses legal, meus cara. projetos de ar comprimido que eu fiz de lançar chumbada. Cara, Sim. eu lançava chumbada a 150 metros. E Que uma isso, porrada cara? de anzol. Pegava peixe pra cacete. Porque, era um lançador de anzol, no caso. Não, a chumbada. Ela lançava a chumbada e tinha a linha, né? Sim. E era vários anzóis. Aí quando aquilo ali era um tiro de canhão, rapaz. Se eu acertasse uma pessoa, podia botar umas 30, 40 enfileiradas, arrebentava todo Que mundo. isso, cara? Porque aquilo ia puxando os anzóis todos, ele já Todinho, jogava né? vários anzóis, você pegava vários peixes. Vários ali. peixes. Caraca, 150 meu irmão. metros mais ou menos que eu medi. Entendeu? Mas por que eu parei? Primeiro que ficou sem graça. Pra mim, o que vale é o desafio, né? Ele gosta de descobrir a parada, imagina, cara. eu Ele vou gosta de pescar, ver, irmão. aí jogo lá, pego a porrada. Qual é a dificuldade? O que eu tô vencendo ali? Nada. O meu maior desafio foi fazer o lançador. Fiz o lançador. Aí pegar peixe desse jeito é muito mole. O bom é você brigar com o peixe, é você lançar, né? Hoje eu lanço com a minha vara a 180 metros. Mas só vai 2 anzóis. A diferença é essa, 2 anzóis. Mas, e por que eu parei? Porque eu comecei a ler mais sobre ar comprimido, então que também ninguém faça. Sim. Você trabalhar com ar comprimido é muito perigoso. Entendi. Tanto é que o extintor de incêndio, aquele cilindro de gás, aquilo ali é no Inmetro, é testado. Sim. De vez em quando tem que passar na vistoria para saber se a parede, aquilo ali, suporta, se tem micro fissuras ali que pode explodir. Um ar comprimido explodindo perto de você está ferrado, cara. Eu não sei se você lembra do negócio que teve nos fogos em Nossa Senhora de Copacabana, ali em Copacabana, no Ano Novo, que uns projetos desse aí explodiu. Ele tinha cápsulas a estrutura dele era feita de material plástico, que atingiu uma cacetada de gente na praia. Machucou muita gente. Mas eu acho que eu lembro disso, mas eu tô com medo de falar que lembro ou não lembro. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa. Caraca, se você pegar um mano. cilindro de ar comprimido e ele explodir, ainda que o meu inicialmente era feito de plástico, aquele plástico é capaz de matar você, cara. Caramba, é porque a partícula, independente do peso, a velocidade é tão alta que ela ganha uma... E ela espalha, né? O ar Sim, comprimido igual uma vai espalhar granada ali, aquilo. velho. Então, aí eu falei, não, chega. Não vale a pena, não. Caraca, meu irmão. Aí eu parei também por causa disso, segurança. Mas eu fiz. Eu lancei uma goiaba, eu moro perto ali do Correão. O primeiro tiro que eu dei com ar comprimido, eu meti um brotinho de goiaba e meti ali dentro, que ele entrou certinho no cano. Quando eu atirei, ele ultrapassou o campo de futebol, cara. Que isso, meu. Mas já existia algum tipo de lançador, assim? Alguma coisa desse sentido, assim, que tu se inspirou na hora que... Sim, o pessoal tem lá nos Estados Unidos que eles chamam de batata. Eles fazem com batata. Uns canões, assim, Isso, foi dali que eu tirei a ideia, meu né? irmão. Mas eles se arriscam, né? E aí quando eu vi que aquilo ali não é seguro... E outra coisa, né? Você não pode comparar um material que você compra nos Estados Unidos que você compra no Brasil. Infelizmente, no Brasil, diz que suporta não sei quanto de pressão e pode não suportar, porque a gente sabe que a qualidade aqui não é bem vistoriada, né? Verdade, então, verdade. aí lá eles podem... Porque realmente, se eles fizerem uma coisa, botar uma pressão, não suportar, aquela empresa está ferrada. Sim. Aqui no Brasil não acontece nada. Acontece nada. Você está morto e o máximo é um buquê de flores que manda para o seu enterro. Então, aí eu parei por causa disso. Mas foi dessa brincadeira que eles fazem, competição, né? Lançador de batata. Lançador de batata. Mas com fim de pesca, porque eu imaginei, pô, cara, isso daí seria um produto. Mas foi aí que eu... Mas hoje, eu já falo de algo, porque eu já fiz isso há muito tempo. Quando eu vi esse negócio de lançador de batata, eu tive a ideia de lançar a chumbada.
Só que hoje, nos Estados Unidos, o pessoal já está usando esse mesmo sistema para lançar chumbada. Caraca, só que os caras meu conseguem irmão. 300 metros. Cara, Eu consegui 150. pô, mas foi mó tempo contra, pô, cara. Se tiver... Ah, meu Deus do céu, caramba, meu irmão. Isso aí é essas coisas. Então, às vezes eu paro um projeto assim por falta de segurança. Sim. Não que eu não seja capaz de fazer. Mas todos eles eu fiz. Até Cara, o foguete, que não subiu como eu foguete queria. não foi... Mas eu cheguei a fazer. Mas até o Elon Musk tem dificuldades aí também, então, meu irmão. Imagina, pô, se o cara com tudo explode Exatamente. lá, Exatamente, acontece, cara. Mas assim, pô, Rosenberg, assim, voltando assim pro universo do arco, cara, muito legal, cara, essas histórias assim que, cara, isso é muito inspirador, assim, de diversos modos. Mas voltando pro universo do arco, hoje as pessoas de repente podem estar associando a prática desse esporte, né, com a caça. Como que funciona isso aqui no Brasil, Não, essa regulamentação? A caça no Brasil, em algum tempo, na época do Bolsonaro, foi liberado no Sul para controle do javali. Que javali é uma praga, né? Ah, não sabia disso não. Eles destroem plantação, matam animais, então a quantidade de animais que estão... Porque eles vão se reproduzindo, né? Sim. E ele não tem predador natural. Ah, entendi, mano. Então, o Bolsonaro, na época, a pedido dos próprios agricultores, né, e criadores de animais, pediram para que liberasse a caça, é um meio de poder controlar. Sim. Aí foi liberado, mas não é caçado com arco, é caçado com arma mesmo, né, sim, de caça. E existe nos Estados Unidos pessoas que usam arco para caça, mas também não é esse tipo de arco, é um arco chamado arco composto. Arco composto é aquele que tem umas rondanas, parece do Rambo. Ah, acho que, sim, assim, sei. É um arco muito rápido, aquilo é um arco... Aquilo ali, só para você ter uma ideia, uma bala de revólver não consegue atingir um vidro blindado. Um arco composto de 100 libras perfura um vidro blindado. Que isso, cara? Então, aí o que é utilizado para caça é mais esse, entendeu? Caramba. No Brasil, então hoje no Brasil é proibida a caça. Entendi. Entendeu? Então, a nossa categoria, embora é uma simulação, nenhum deles são adeptos à caça, é só um esporte. Entendi. E se uma pessoa quiser, por exemplo, praticar hoje, no caso, o tiro, no caso, com arco, como que funciona? Tem que ter algum tipo de preparo, assim? Tem que ter algum tipo de lei que regulamenta? Não, eu abri um polo aqui em Cabo Frio. Pô, legal. Funciona lá no Correão, todos os sábados, de 10 às 2 horas da tarde. No próprio estádio ali, estádio em Cabo Frio, meio da principal? Só que é lá não é no campo, é lá no fundo. Sim, entendeu? De 10 da manhã... Até as 2 horas da tarde. Pô, Por legal. sinal, agradecendo aqui a Prefeitura de Cabo Frio, porque Sim. eles disponibilizaram lá o espaço para a gente. E outro grande problema é que todo campeonato que eu participava, eu era obrigado a sair de Cabo Frio, ir para o Rio, São Paulo, Curitiba, para esses lugares. Agora, eu abrindo o polo, eu estou trazendo o campeonato para cá. Pô, que legal, então, cara. por enquanto, eu só consigo fazer o indoor, que é 18 metros. Eu gostaria muito do ano que vem fazer o outdoor, mas eu preciso de 14 anteparos que fica em torno de 14 mil. Não tenho. Sim. Precisava de um patrocínio para trazer cadê um patrocinador aí para a gente poder... Poxa, cara, ia ser... Seria uma felicidade. Eu conseguir fazer isso aí. Mas, pelo menos é um começo. Já tenho um polo aqui, e esse polo eu sou instrutor, sou eu que dou a aula e preparo. A pessoa precisa de preparo, claro, para atirar. Não só por questão de segurança, mas também questão física, porque se você fizer errado, você pode se lesionar e se machucar. Sem dúvida. Entendeu? E outra coisa, tiro com arco tem que ter um lugar próprio para isso, né? Porque ele pode ferir pessoas. Sem dúvida. Não, essa era a minha ideia, de saber exatamente como funciona. Você precisa de ter locais de segurança, que não tenha, por exemplo, perigo nenhum da flecha sair dali. Sim. Porque as pessoas estão iniciando. Assim, nas primeiras aulas você não tem contato com flecha. Sim. Você só aprende postura. Mas depois você vai ter contato. Então, sua probabilidade de errar é muito grande. Claro. Então, se você vai treinar num local que não tem a segurança adequada, essa flecha pode bater em algum obstáculo e ela se desviar e sair. E a flecha tem um detalhe. Por exemplo, se você bater a flecha na parede e ela não enfiar na parede, ela volta. E quando ela volta, ela corrige a trajetória. Caramba. Por exemplo, se ela bateu de ponta na parede, Uhum. aí ela voltou,
qualquer outra coisa seria o quê? Bater, volta, né? De traseira. Sim. Ela não. Ela bate e ela volta de frente. Caraca, meu Então, irmão. ela pode ricochetear e aonde ela bater, ela vai bater de ponta. Não importa como ela bateu, ela vai corrigir a trajetória. Cara. Então, é um risco muito grande você estar atirando com arco em local inapropriado e com pessoas que não têm habilidade para te instruir de maneira adequada. Tem que ter um polo. Nosso polo é federado pela Field Brasil, que é filiada à IFA, que é internacional. Então, a gente tem todo um preparo para a gente poder dar esse tipo de aula e inclusive, trazer os campeonatos para cá. Cara, que projeto incrível, cara. E quem quiser, desculpa, quem quiser estar entrando em contato, assim, como que pode entrar em contato para saber, assim, sobre aulas, até sobre o próprio aquisição, no caso, é Cronos, né? A tua marca, Cronos. É Cronos Arqueria, ou Arcos Cronos. Você fazer a pesquisa no Google ou no Instagram, tá lá. É Arcos Cronos. Sim. Né? Ou então pelo WhatsApp. Sim. E se você quiser deixar o WhatsApp aí com a gente, assim, qual é o número que a gente poderia entrar em contato? Pode falar. Então, pelo WhatsApp é 22 98 135 7757. No Instagram você tem aqui, posso botar aqui? Claro, à vontade. Pela marca aqui, ó. Não sei se dá para ver? Dá sim, aqui, tá lá em cima. Isso, ó. Cronos. É só digitar isso aqui, Cronos, Arqueria ou Arcos Cronos. Aí você vai achar as nossas redes lá, que a gente tem Face, a gente tem Instagram. Show de bola. Tem TikTok, tem YouTube, tem tudo. Cara, que maneiro. E as aulas, como é que funciona? Quem quiser, assim, entrar, pode entrar, assim, tem limitação tem questão de idade, assim, como que... Tem que entrar em contato pra gente marcar horário, para que ela conheça, né? Ver como é que é, se vai gostar ou não. E a partir daí a gente vê como é que vai ficar. Porque, por exemplo, nos primeiras aulas, a gente tem um material para fornecer. Sim. Porque, na verdade, eu dou 2 meses de curso para você adquirir técnica, para que você possa atirar. O meu maior objetivo é formar campeões. Bom, entendi. Entendeu? Esse é o meu sonho. Eu quero pegar o meu polo e formar campeões. O meu objetivo. Ah, mas eu não quero competir. Tudo bem, você não quer competir, não compete, não é obrigado a competir. Só que eu tenho uma filosofia que eu acho que a vida não foge muito disso. Tudo que você não se sinta numa competição, você tende a não dar o seu melhor ou desistir. Ela fala assim, mas como assim? Não, cara, você no trabalho você está competindo. Sim. Né? Na escola você está competindo. Sim. Você quer tirar a menor nota. Sim. Né? A vida é uma competição. Verdade, cara. Então, você, eu vou ali, mas não gosto de competir. Como não gosta? A vida é uma competição. Você precisa competir para você se sentir motivado a continuar. Sim, Tudo é competição. Entendeu? Cara, e sem contar que isso é bom. A competição é boa, né? Não aquela coisa, né, de rivalidade. Cara, isso não que é a isso, diferença. Né? É aquela competição legal, que você está ali. É igual, por exemplo, eu tenho o Carlos, que é o meu maior, vamos botar assim, na competição, meu adversário, mas somos amigos pra caramba. Na hora da competição, meu irmão, olha só, eu nem tô te vendo mais. eu sou eu, você é você. Parou a competição, e a gente brinca, a gente se diverte. Então, cara, isso é muito legal. É uma coisa saudável, né? A competição ela tem que ser saudável, não aquela coisa doentia, né? Exato. Porque o competidor, todo objetivo é a vitória, mas a derrota faz parte. E você tem que aprender a perder e, mais ainda, respeitar a pessoa que te venceu. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Não, mas isso é reflexo da vida. A vida é isso, né? E como que eu vejo, porque eu gosto sempre de trazer para a parte filosófica, assim, reflexiva, como que no final é sobre isso realmente, né? Porque as pessoas confundem competição com uma rivalidade pessoal, não tem nada a ver. E na verdade, pelo contrário, eu vejo muito dos meus adversários, vamos dizer assim, né? Muitas das vezes, o esporte ele exemplifica muito isso. Ele simbolicamente, ele traz muito do conteúdo do que seria a vida simbolicamente, o esporte. Eu creio muito nisso. E assim, é muito interessante observar.
levar, porque o indivíduo ele pode estar competindo com outro ali, e ali a gente está falando basicamente de uma atividade, de uma métrica, de cada um expor o seu melhor no sentido técnico, e inclusive isso eleva a régua da própria humanidade, no sentido assim, do que é possível se alcançar como resultado, e isso é incrível, e inclusive muitas das vezes você só consegue chegar onde você chegou porque tinha alguém ali te estimulando, o seu rival, sem o seu rival, meu amigo, é para agradecer o seu rival, vamos dizer, o seu adversário, mas pessoalmente, aquilo ali é num momento específico. Só para você ter uma ideia, que eu acho que as pessoas têm que pensar muito nesse aspecto, a competição ela sempre tem que ser saudável. Então, vamos supor que você atirasse, né, também, a gente está na competição, dentro da nossa competição, existem estacas. Por exemplo, na competição field round, você tem 4 tiros que você tem que dar. Então, cada tiro é numa estaca. Certo. Às vezes, você no nervosismo ali, você dá a primeira flechada na primeira estaca. Aí você já tira a segunda flecha e esquece que tem que ir para a segunda. Se você atirar a segunda flecha na primeira estaca, você zerou. Não importa se acertou o alvo, você perde o tiro. Sim. Então, o que acontece? Tem pessoas, no meu ver, erroneamente, que está competindo comigo ali, ele vê que eu esqueci ali, no momento de nervosismo, ele não me alerta para que eu perca. Sim. Cara, eu nunca faço isso. Sabe por que eu não faço? Porque se eu ganhar você porque você ficou desatento, eu não venci você, não venceu. cara. Exatamente. Entendeu? Eu quero vencer você no seu melhor. É isso. Entendeu? Então as pessoas têm que ser exatamente honestas, até no momento desse. Tudo bem, é a obrigação do cara saber que tem que andar, é a obrigação. Mas o que te custa ser solidário e ver ali, não, o cara esqueceu. E se eu ganhar ele é porque eu sou melhor do que ele, não porque ele esqueceu de andar uma estaca. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso reflete na vida. Você tem que fazer isso para a sua vida. Inclusive, eu acho que as crianças hoje assim, praticam um pouco esporte. Sim. Eu acho que o esporte ele acrescenta muito na personalidade da pessoa. Porque você aprende a competir de forma saudável, você aprende a perder, né? Aprende a respeitar quem te ganha. Mas não é porque a pessoa te ganhou que você se... não, eu sou um perdedor. Não, ele me ganhou hoje, mas amanhã eu vou ganhá-lo. Entendeu? Exatamente. E vou fazer de tudo para ser melhor do que ele. Sim. Mas dentro de uma coisa saudável. Sim. Então, eu acho que também falta muito nas pessoas a prática do esporte. Pô, esporte não é, assim, não nada contra, eu até faço, né? Estou fazendo isso até por questão de saúde. Por exemplo, musculação. Musculação é legal, você precisa ter um preparo, mas não é competitivo. Sim, eu entendi. O esporte de competição é esse que forma o caráter, como ajuda, formador de caráter. Exatamente, é isso aí. Cara, incrível. Eu acho que isso falta muito hoje. Os pais deveriam dar muita atenção nesse aspecto. Rapaz, sem dúvida, Rosenberg, eu vi outro dia a Lúcia Helena Galvão, que é uma grande pensadora brasileira, estava falando sobre isso, sobre a simbólica do esporte, porque no esporte o que a gente vê? É um indivíduo que está ali suando, dando sangue, sofrendo, tal, lutando. Você vê toda a luta daquele indivíduo para no final ele conseguir chegar ali e por 1 milímetro ele conseguir colocar a vitória dele. E ele levanta ali aquele troféu, ele ganha a medalha dele. E isso no final simbolicamente expressa muito o que nós deveríamos ser no nosso dia a dia. Acordar de manhã, dar o sangue, lutar no final e chegar naquele êxito daquela tarefa que a gente gostaria de ter e levantar, subir no nosso pódio. Então, simbolicamente, o esporte ele representa muito desse superar a si, desse se subjugar ali, de lutar e de tentar. E exatamente isso, porque muitas pessoas também se definem muito pelos seus resultados atuais. É aquilo, eu perdi, eu sou um fracassado. Ou então, eu ganhei, aí fica muito arrogante, soberbo. Na verdade, quando consegue equilibrar, justamente é saber perder realmente e não se definir pela sua derrota como sendo um fracassado e saber ganhar e não se definir pela sua vitória como sendo o melhor. Você está agora, você sabe que sempre é um processo no momento atual, né? E isso acho que equilibra muito o caráter do indivíduo, como ele olha o outro, isso daí é uma lição incrível. Essa questão por exemplo, eu fui campeão, né? Depois que eu fui campeão, existe uma pressão muito grande em cima de um campeão. Eu nem estava preparado para ser campeão. Aliás, eu nem sabia que eu poderia ser. Caraca, né? Que doideira. Aí, quando eu virei campeão, no dia, na prova seguinte, do ano seguinte, as pessoas já olhavam, caramba, lá vem um campeão. Aí espera Olha que só, você cara. arrase. Sim. Só que, cara, você começa a sentir, eu não estava preparado psicologicamente para isso, sim. Você se sente numa cobrança muito grande, entendeu? Mas eu nunca fui arrogante. Sim. Eu sempre procurei compartilhar
com todo mundo o que eu aprendia. Sim. Entendeu? E a questão da derrota, eu passei desde 2016, que eu fui campeão, experimentando derrotas bem amargas, né? Porque eu não estava sendo derrotado pelo meu oponente, eu estava sendo derrotado pela minha mente. Cara. Quando eu criei esse pânico de alvo. Né? Sim. Então foi uma luta e eu não desisti, cara. Cara, isso eu é o não mais aceitava. E eu falei, não, eu posso perder, show, faz parte da vida. Tá? A gente sempre é superado, sempre tem alguém melhor do que você. Você acha que tem a arrogância de achar que ninguém tem, sempre tem alguém melhor que você. Mas eu faço melhor do que o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo, não é porque eu não sei e não posso ser melhor do que isso. É porque minha mente não está permitindo. E isso eu não aceito. Cara, entendeu? Cara. E esse ano eu vou levantar a taça de novo. Amém, não, meu irmão. Essa aí, ó, Amém. a federação estava tinha não muito tempo, né? A federação agora está muito mais forte, né? Sim. Então o troféu deve ser mais... vai ter um segundo episódio aí para a gente trocar mais ideia aí, para a gente poder... Esse ano eu tô lá. Cara, que honra, que história incrível. Rosenberg, assim, de autossuperação, primeiramente, e não só autossuperação, mas superação também das circunstâncias, como elas se colocaram, porque na realização dos nossos sonhos vão haver mais circunstâncias opositoras do que unificadoras das nossas realizações. E assim, e como que hoje a gente precisa desses horizontes, né? Vou te chamar de horizonte, meu irmão, porque, cara... para olhar e falar, cara, o cara não tinha autoclave, meu irmão. Agora eu vou usar isso como termo, cara. Meu irmão, você não tem autoclave, meu irmão, constrói, mano, faz, cara. Pô, o cara não tinha autoclave, eu vou lembrar disso sempre. Que isso é inspirador demais. E é para isso que a gente tá aqui. E, meu irmão, com certeza, eu espero muito que esse vídeo tenha acesso aí a pessoas que queiram apoiar o projeto e que estejam, a gente tá precisando. Poxa, dispostas, assim, realmente a apoiar o esporte justamente dentro dessa visão que pode alcançar, jovens, pode alcançar todos os seres humanos, enfim, no sentido... Além do exercício técnico, mas do exercício também do caráter do indivíduo, né? E como ferramenta. E trazer mais um polo aqui para a região, como que seria legal ter esse reconhecimento aqui. Com certeza. Rapaz, isso é... A região só ganha. Só ganha, exatamente. A atração, de repente, de um circuito, de algo... Às vezes, por exemplo, o comércio, os comerciantes industriais, eles tendem muito a dar incentivo para esporte que tenha repercussão na mídia. O tiro com arco ainda não tem isso. Sim. Mas eu acho que é uma questão até de responsabilidade. Quanto maior a sua condição financeira, maior é a sua responsabilidade social. Eu acho assim. Sim, verdade. Entendeu? Então, o esporte é lindo. Esse esporte é lindo. Sim. Então, não é porque ele não tem uma repercussão que você vai ter talvez um retorno financeiro que você não deve apoiar. Pelo contrário, você tem que apoiar. Muito bom. Esse esporte, cara, ele tem muitos benefícios para o jovem. A atenção... A própria condição física, principalmente mental, cara. Isso que eu ia falar. É um esporte solitário, assim, é você contra você. Sim. Acalmar a mente, a superação, é você manter o foco, a respiração, o controle ali. Isso, sabe, esse preparo que hoje a gente não vê. Hoje a gente não vê, as pessoas estão extremamente ansiosas, desesperadas, não conseguem literalmente manter o foco, manter o alvo. Exatamente. Literalmente, assim, se a gente... trouxer para a linguagem simbólica, tá claro, assim, quanto poderia ser benéfico. E é divertido também, né? Gente, é um esporte muito legal. E seria bom, né, se a gente tivesse um patrocínio aí para manter. Eu tinha um sonho de trazer, por exemplo, futuramente o Cooper, esse que morreu, que era lá do Polo de Saquarema, por sinal foi através do polo dele que eu fui campeão. Foi ele que me jogou no esporte, né? Sim. Até para mostrar meu trabalho. Ele conseguiu trazer o sul-americano para Saquarema. Que maneiro, cara. Que eu participei. Nesse dia eu estava lesionado, foi a única competição foi em 2016 que eu não ganhei, eu fiquei em 4º lugar. Certo. Mas ele conseguiu, lá para Saquarema. Cara, que legal, cara. Eu queria muito, cara, trazer um sul-americano. E aqui, é possível. Desde o momento que você... A gente tem uma estrutura enorme, que qualquer lugar, quem que não quer participar de um campeonato, por exemplo, foi o Campeonato Mundial, Foz do Iguaçu. Região dos Lagos, cara, tem tudo para receber, o mundo inteiro. Lá, foram quase 400 atletas que estão lá competindo nesse momento. Olha isso, poderia 400 atletas, suas famílias, todo mundo. Imagina como que poderia mobilizar, cara, e já tem um polo aqui você... hoteleira, tudo isso aí também é beneficiado, todo mundo é beneficiado. E a cidade tem uma repercussão
também. Cara, que né? incrível. E por que não dar incentivo? A prefeitura, eu agradeço estar lá me ajudando como pode, mas tem tanta gente aí que pode ajudar. Sem dúvida, sem pra gente dúvida. fortalecer esse esporte aí, trazer essa coisa mais para perto. Pô, tomara que seja um veículo, um canal aqui, literalmente, de boas energias aí, de atração de bons olhares aí pra gente. Tô na fé. Cara, eu também. Amém. Onde dois ou mais estiverem, então ele tá aí. Estarei. Meu amigo, cara, Rosenberg, muito obrigado, cara, pela tua participação. Agradeço. Cara, obrigado por todo teu conhecimento, obrigado pelo teu exemplo, cara. Obrigado de verdade. Você já tocou a minha vida, então assim, eu te falo isso do fundo do coração, não tô falando isso porque tá em frente à câmera, enfim, tô falando isso de verdade mesmo. E eu espero muito, muito que muitas pessoas possam te ter também como horizonte aí para as suas próprias vidas, para poder fazerem suas autoclaves aí. O pior, se alguém souber como é a autoclave, vai falar, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Às vezes as coisas mais simples é que as pessoas ignoram e não percebem. E o outro lá que teve uma ideia... Porque se você vê a minha autoclave, você vai dizer, não, cara, não é possível que esse cara teve esse pensamento tão simples e desenvolveu uma coisa que iria me custar na época 180 mil reais. Que eu não tenho, né? Se eu tivesse, eu teria feito. Né? Mas aquilo que eu falo, né? Se não tem, a gente busca meios. Né? Tá, cara, o que não temos, a gente busca meios. Vai ficar... Cara, obrigado. Meu irmão, Rosenberg. Eu que te agradeço, cara. Gostei demais de você. Cara. Pô, cara, muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela chance aí de levar esse conhecimento isso, aí, meu irmão. pessoal. Prazer, meu, cara. Galera, obrigado. Tamo junto. Beijo no coração. Vambora. Cara, muito...